Esse painel foi muito interessante porque a gente tem exatamente um panorama do que acontece aqui, lá fora, num clube novo, né? Também. Rodolfo colocou situações interessantes, que é a questão do clube empresa, né? E aí eu queria que você começasse falando, Rodolfo, sobre como vocês analisam hoje o andamento, né, do clube, como vocês negociam, porque é tudo tão complicado, né, essa questão política, essa hierarquia toda que tem quando você tem um clube com uma diretoria e aquela informação tem que circular pelo clube inteiro, a questão da gestão também, né? Então, eu queria que você colocasse um pouco do teu depoimento de como é o dia a dia no clube. Acho que o mais importante é aquilo que eu coloquei das decisões técnicas, né? Então, você tirando esse drive político, a gestão fica muito mais fácil, na verdade. Eu já trabalhei em mais de 20 clubes, e todos eles eram associativos, então eu já vivi esse ambiente muito bem. E ele não é produtivo, infelizmente. Quando a gente tem, por exemplo, um conselho um pouquinho mais ativo, e os conselhos, quando eles foram originados lá no início do século, a gente tem que lembrar isso também, né? A maioria dos nossos clubes tem 100 anos, né? Então é natural que eles tenham uma formação, um formato diferente do que é o que seria ideal hoje em dia, né? O conselho antigamente tinha a função de carregar o DNA do clube para sempre, né? Em que pese as mudanças de presidência. E isso acabou, né? Isso hoje na prática não acontece. O conselho acaba sendo só mais um instrumento de pressão, e de pressão política. Acho que o mais importante é você separar as duas coisas. O Baldini falou aqui muito bem, ele viveu um ambiente super político lá na seleção inglesa, mas fica os políticos lá, eu fico aqui, parte técnica é uma coisa, parte política é outra. Trabalho público com mais facilidade, né? Com certeza. A gente entra nas questões de meritocracia, de planejamento, de médio prazo, de curto prazo, de longo prazo, de tudo que uma empresa normal tem. Tem uma pergunta aqui do Lucas Alves. Para você, Rodolfo, por que existe um preconceito com o clube empresa no Brasil? É uma tendência positiva os clubes serem geridos cada vez mais parecidos, né, com as empresas, enfim, as empresas SA? Eu acho que tem dois pontos. O primeiro ponto é a falta de incentivo. Esse é um problema porque vários clubes, na época da Time Mania, se transformaram em empresa e acabaram voltando atrás, porque hoje não existe um incentivo fiscal ou financeiro para tal. A questão do preconceito, eu acho que, no nosso caso, está muito mais ligado à nossa origem, a ser ligado a uma empresa, a ser um nome, né, de uma empresa. Então, acho que é mais por aí. Eu acho que a parte administrativa ou de gestão do nosso clube ela é admirada. Eu acho que o que não se admira, ou que se tem um pouco de preconceito, ainda é com essa questão do fato novo, de ser um clube que representa uma empresa, ou que tem uma empresa por trás, que não é uma coisa normal no Brasil. Baldini, a gente tem um trabalho, um lavoro della Madonna, qui, e... Tá bom. Não, ele não quer o tradutor. Ele está se especializando aqui no português. Mas é um trabalho, a comissão técnica tem um trabalho que, na verdade, não é um trabalho que aparece, né? Como o Gilmar estava falando, todo mundo acha que é feito assim, estou ali assistindo futebol, com meu pijama, vendo televisão, acho que vou chamar aquele jogador ali. E é um trabalho realmente que não aparece. Sì, ma è bene che non appaia, è bene perché, come dicevo prima, il lavoro del direttore tecnico deve essere quello di lasciare O in pace trabalho, l'allenatore. primeiro, tem que ser deixar o técnico em paz, sem tirar, né? Você tira a luz de cima dele quando as coisas não estão indo bem e coloca a luz quando está indo bem. Não é um trabalho que você tem que necessariamente ter toda essa atenção em cima de você. As pessoas que trabalham com o diretor sabem como é importante para eles o trabalho que ele faz. E no fim é isso que vai contar. Esse centro de inteligência, esse banco de dados que vocês criaram aqui, sem dúvida nenhuma, deve ajudar muito. E, às vezes, a gente ouve... Isso é uma conversa que eu tive com o Dunga. Às vezes, a gente ouve, por que chamou tal jogador? Não, chamou porque nós temos aqui os dados, porque ele foi melhor em tais situações, e, enfim, você tem um scout daquilo ali. Exatamente. Aproveitar agora, só para fazer uma pequena correção na minha apresentação, eu acabei deixando o Oscar para o final dos auxiliares pontuais e não falei dele. E por que eu tinha deixado o Oscar para o final, para ser a última pessoa? O Oscar jogou, teoricamente, na melhor seleção que a maioria de todos vocês, nós vimos jogar, que é a seleção de 82, mas não venceu. E eu precisava do depoimento de alguém que tenha vivido aquela situação, onde, sem dúvida nenhuma, era um time qualificado, fantástico, e perdeu para a Itália na semifinal de 82. O depoimento do Oscar naquele dia foi muito interessante,
porque a pergunta que eu fiz para ele diante dos jogadores foi muito direta. O que você faria diferente hoje se tivesse uma segunda oportunidade? E ele foi muito claro. Ele falou que jogador, quando fala com jogador, a cobrança é outra, e é profunda. E que nenhum amigo, nenhum jogador, nenhum colega teria ou tem o direito de acabar com o seu sonho. Então, isso é uma coisa que marcou muito a nossa comissão, aos jogadores, depois foram conversar com ele para entender um pouco melhor. E ele até hoje carrega isso, e ele falou, eu perguntei como é que é na rua, as pessoas te reconhecerem por ter feito parte da melhor seleção de todos os tempos e de não ter ganho. E ele falou, eu gostaria muito de voltar atrás, mas eu sei que não vou conseguir. Espero que vocês entendam muito bem o que aconteceu. Voltando agora à tua pergunta, eu acho que a gente tem que se adaptar aos novos tempos. Temos que usar todas as ferramentas para nos auxiliar. E nós tínhamos que fazer alguma coisa na seleção para que perpetuasse e ficasse aqui. Muitos profissionais de muita qualidade passaram pela seleção brasileira em vários setores, na parte física, na parte de treinador, de fisiologia, monitorando todos esses jovens. O que acontecia? Ele tinha o seu computador, o seu notebook particular, usava um programa, um Excel ou um outro tipo de programa, inseria durante 1, 2, 3 anos todos os dados daqueles jogadores que eram os futuros craques que a seleção brasileira teria. Por algum motivo, ele era contratado por um outro clube ou era substituído por um outro profissional. Ele fechava seu computador, colocava do braço e ele ia embora com a história da seleção. Nesses casos, a seleção servia muito mais ao profissional do que o profissional ao clube. Então, a gente achou que isso teria que ser mudado. Por isso que é importante, e nós criamos uma base de dados onde os dados dos nossos jogadores fiquem aqui na seleção, para que sejam utilizados hoje pelo Dunga, na seleção principal, pelos treinadores de base, em todos os níveis, mas que permaneçam para os futuros treinadores, as futuras pessoas que venham trabalhar aqui, já tenham uma base, um lugar de onde partir. E quando eu faço a apresentação e eu vou conversar com o pessoal do Scout, que não é a minha área, mais a área técnica, eu fico observando e eu falei, pô, como é interessante, porque os dados, quando são bem administrados, eles aparecem, são muito simples. E você consegue detectar onde estão os jogadores que amanhã vão estar na seleção principal muito precoce, porque eles se repetem, os observadores, quando trocam as informações, muitas vezes você consegue perceber que as avaliações são praticamente idênticas, e de duas pessoas que não sabem o que uma outra falou do jogador. E eu acho que esse é o nosso caminho, esse é o nosso futuro. Pretendo agora, no momento certo, quando eu conseguir mostrar isso ao público, à imprensa, às pessoas do futebol e ao presidente Marco Polo, que nós precisamos melhorar ainda muito mais, eu preciso ainda contratar muito mais pessoas para fazer esse trabalho, porque essa é a modernidade, é isso que a gente quer, é a informação. E como o Franco falou, qual é a função do diretor técnico, de quem faz a gestão? Oferecer aos treinadores, todas as ferramentas para que eles façam da melhor forma possível o trabalho deles. Seja nessa proteção, de ser um anteparo de algumas coisas, onde ele não pode ter o desgaste, mas principalmente as ferramentas para que ele faça o melhor trabalho, que é de falar de futebol, parte tática, técnica, que é onde eles são especialistas e por isso estão na seleção brasileira. Então, a função de todo esse trabalho é fornecer a eles o maior número de informações para que eles possam usar aí para fazer e conquistar os campeonatos que todos nós queremos conquistar. Nós temos algumas perguntas gravadas. Vamos ver a pergunta do Ailton. Boa tarde, aqui quem fala é o Ailton. Eu queria saber, já que estão falando de gestão, se existe alguma coisa na nossa gestão que seja diferente da gestão da Europa, que possa melhorar para a gente, que a gente possa acrescentar para vocês também. Então, essa é a pergunta que eu queria deixar no ar e que fosse debatida. Capito? Sì, no, capito? Certo che ci sono delle differenze, ma Claro è normale que che ci existem siano, diferenças, são países e culturas ma non completamente c'è diversas. qualcosa che è Mas fatto in Europa che non vada não in existe assoluto nada bene que qua, seja o feito na o Europa que não viceversa. funcione de jeito nenhum La aqui, ou contaminazione vice-versa. è sempre Existe la essa risposta contaminação, migliore a que é questo tipo sempre di a melhor cose. resposta Il para esse tipo confronto de fra due pergunta. Ou sistemi diversi, seja, a due cose comparação sempre entre dois possono sistemas dare sempre
podem dar a quem tem possibilidade de acessar os dois lados uma ideia de qual seja o melhor sistema para aplicar na situação específica. Então, é preciso contextualizar a situação para escolher a metodologia. As diferenças não são nunca um problema, são um recurso se a gente souber entendê-las. Em cima do que ele falou, não é uma mágica. Não significa que se nós formos lá na Europa e pegarmos esse sistema e aplicarmos aqui, está tudo resolvido. Como o contrário também. Porque a gente tem que ter conhecimento, nós temos que saber o que está acontecendo, como eles estão fazendo, e ver se tem uma forma de aplicar na nossa cultura, no nosso sistema, e no nosso sistema que nós fizemos do futebol de tantos tempos. Não adianta copiar, nós temos que adaptar. E comunque Ailton poteva fare a domanda italiana. In italiano ha giocato, se no ha giocato a Verona per niente. Pergunta aqui do Felipe para você, Gilmar. O aperto de uma eliminatória é o que prepara uma equipe, o que ajuda a preparar uma equipe para o título? Bom, essa é uma coisa que está em pauta porque é recente e é bom que a gente fale sobre isso. O que faz um vencedor? O que torna alguém um campeão? Sem dúvida nenhuma é a estrada que ele percorreu. É o trabalho, é a superação no momento de dificuldade. E a gente tem experiências, é só ver a história. O futebol, as coisas se repetem. A Copa de 94, que o Brasil venceu depois de 24 anos, com uma pressão terrível, só foi conseguida porque os jogadores estavam preparados para aquilo. Nós tínhamos lá um grupo muito sofrido, que apanhou muito e que passou muito susto, que quase não chegou à classificação, que quase perdeu, ficou fora uma vez, pela primeira vez, mas isso é que preparou esse grupo. Eu não acredito em preparação sem sofrimento. Ponto. O exemplo é muito claro. 94, 2002. As eliminatórias prepararam esses times para o momento de dificuldade. E aí, como diz o Dunga, botando um pouco de polêmica, o que aconteceu no jogo da Alemanha? Todo mundo busca uma explicação. Não tem. Só a gente não estava preparado para o que aconteceu. Os nossos jogadores não estavam preparados para aquela dificuldade. Aí não tem atitude, não tem a presença de espírito, não tem alguém que... Por quê? Porque nós não vivemos nenhuma situação parecida, porque não tivemos eliminatória. É muito simples. As pessoas que acompanham o futebol sabem disso. Não se forja um campeão na bonança, sem estrada cheia de buraco. Esquece. Nós temos que saber como passar por ela. E é o que nós falamos na comissão técnica, falamos aos jogadores. Todo esse nosso trabalho para a classificação para o Mundial da Rússia, ele vai depender de como nós vamos administrar esses momentos. São esses momentos que vão definir o nosso sucesso, não só da eliminatória, porque aí você tem que pensar maior. Eu estou pensando em ser campeão na Rússia. Eu tenho que passar a dificuldade agora, porque no momento que vier a dificuldade durante uma Copa do Mundo, certo, Juninho, Mauro, não dá para pedir socorro. Certo? Você tem que resolver o problema. E nós estamos preparando um grupo não só para classificar, para que, em momento nós tivermos uma dificuldade, eles estejam preparados para resolver os problemas. Eu tive a oportunidade de conversar com o Fred e ele falou exatamente isso. A gente estava na nossa casa, a gente nunca imaginava que a gente ia ser vaiado na nossa casa, que a gente estava com a nossa torcida. Então, realmente, eles não estavam preparados para o que aconteceu. Nem nós, né? E quando não está preparado, você não sabe para onde correr. Você quer reagir, você sabe que precisa reagir, você não consegue, trava, né? Não vai. Então, eu acho que nós temos que entender, potencializar como lição e aprendizado para ser usado em algum momento. Deixa lá. Esse sofrimento que está tendo, o Brasil, guarda que em algum momento vai ser muito útil, ou nas eliminatórias mesmo, ou depois, para conseguir alguma coisa maior, que é o que nós acreditamos. Você citou o Mauro, tem uma pergunta do Mauro Silva, vamos ver. Olá, meu nome é Mauro Silva, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Rodolfo, presidente do Red Bull Brasil. Rodolfo, pela sua experiência em gestão, eu gostaria de saber quais são os pontos fortes e os pontos fracos da gestão do futebol brasileiro aí. Você com essa experiência aí, o que você pode mencionar? Qual é o seu diagnóstico com relação a esse assunto? Eu achei que o Mauro era meu amigo. Você quer me quebrar, né, Mauro? É muito difícil falar isso, é muito amplo, né? O que eu posso dizer é só que eu já experimentei os dois lados e posso garantir que se a gente tivesse algum tipo de ambiente profissional organizado, isso permitiria
um planejamento melhor e, por consequência, resultados melhores. Como a gente vai fazer isso no Brasil, eu não sei. Isso é uma coisa para discutir muito mais amplamente. Cada país deu a sua solução. A gente volta aqui para as questões de tropicalização das coisas, ou de tropicalizar as coisas. Mas que um ambiente de gestão empresarial ajudaria no processo como um todo, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Temos agora mais uma pergunta. Pergunta do Zé Elias. Eu sou o Zé Elias e gostaria de fazer uma pergunta para o Baldini. Baldini, aqui nós temos um problema seríssimo na formação dos nossos jogadores com as infiltrações dos empresários, né, que fazem com que esses meninos percam a essência, né, do nosso futebol, percam os valores. Como é que você convive com isso, com a experiência que você tem ao longo da sua vida? Como é que você faz para justamente colocar o empresário no lugar dele, dar a possibilidade de um trabalho mais tranquilo para os jogadores, inclusive dando tranquilidade para a família? Questo è un problema grosso che si sta sempre Esse é più um acuendo problema grande corso degli que anni, nós perché temos que enfrentar no una volta decorrer dos si era anos. abituati a Porque uma venire vez in Brasile, per estávamos esempio, io acostumados, sono como no tanti bei Brasil, ricordi con il Brasile, eu insomma, tenho muitos ho preso bons, quella Roma, boas Marcos lembranças Cafu, aqui. Zago, poi negli anni E nos Marcos anos, Assunção, Marcos, Marcelo al Real Madrid, Marcelo, Marquinhos di nuovo alla Roma con Castano, Marquinhos quindi, insomma, com per me, Constante. però prima Para c'era mim, antes havia un approccio diverso, un'abordagem si lasciava che i giocatori diferente. quantomeno arrivassero alla prima squadra, Se deixava que os giocassero jogadores, un certo numero pelo di menos, partite, chegassem che na mostrassero primeira che potevano equipe, avere que veramente jogassem la um certo possibilità di número de essere jogos, giocatori pronti que per demonstrasse le proprie ser squadre. jogadores prontos Adesso, para aquela equipe. con il Agora, moltiplicarsi degli agenti, o multiplicar-se dos agentes, interesses econômicos, os bancos, fundos de investimento que compram o passe dos jogadores, desde que tem 14, 15 anos, tem milhões de pessoas que o representam, que tentam de colocá-los desde os 14, 15 anos, agitando as regras do jogo. Isso se torna muito dispersivo, perigoso, porque os garotos não têm a possibilidade de crescer, de se formar antes como homens. Como se falava esta manhã, se precisa antes do homem, depois do jogador. E os homens não podem ser tais se com 17, 18 anos se veem parados no seu percurso de crescimento. Tudo isso, entre essa competição entre a gente, fundos, mercado. E uma vez um jogador brasileiro podia deixar o Brasil só para ir a uns dois países na Europa, na Itália, na Espanha, porque já na Inglaterra não podia ir se não tivesse 75% das presenças nacionais. Então havia só 2 desemboques para o mercado. Mas agora pode ir desde a China até os Estados Unidos, a qualquer outro país. Desemboque muitos para os jogadores. E havendo tanta demanda, tem também muita oferta. O Conte estava falando dele ter embaixo do chapéu dele todas as seleções de base, né, comandadas por ex-jogadores. E como é importante você ter esse domínio, esse conhecimento, como o Dunga falou, de ter um mapeamento de onde estão esses meninos. Como é que você vê esse trabalho de base que vocês fazem, que é um trabalho que não é barato, é um trabalho que é a longo prazo? Quer dizer, tem que ter um investimento pesado para ter um resultado lá na frente, né? Sempre tentando minimizar os erros na hora da escolha, minimizar os erros na hora do processo, e mesmo assim a gente está aprendendo. O problema da base é que você faz um investimento pesado e o resultado vai vir depois de 5, 6 anos. Então não é simples assim de se fazer um assessment, uma análise. E a gente convive com outras questões. Quando a gente viu o slide hoje de manhã da seleção italiana, não sei se vocês repararam, mas na Europa tem todas as categorias, né? É 19, 18, 17, 16, 15, 14. Aqui a gente tem 15, 17, 19. Então a gente tem os gaps, né? Eu vou contar uma historinha rápida para vocês. O ano passado a seleção brasileira sub-17 foi disputar o Sul-Americano e o campeonato era no início do ano e estava lá em Itu, do lado do nosso CT.
E o nosso time sub-18 foi jogar uma partida amistosa. E o nosso técnico do sub-18 era o antigo técnico do 17 nosso. A gente tomou de 4-0. Eu falei, nossa, Pablo, o time deles, da seleção, realmente é bom, né? Quais jogadores você gostaria de ter no nosso time? E o nosso time tinha sido vice-campeão paulista. Ele falou, putz, não sei, talvez nenhum. Eu falei, como assim, você está louco? Ele falou, não, é que todos os jogadores que estavam lá, o ano passado, eles não jogaram. Porque eles eram sub-16. Eles estavam no banco. Então, como é que a gente pode ter um ano, né, que os jogadores estão no banco, e lá, e logo no começo do ano, a gente tem um campeonato sul-americano? Como é que se forma uma seleção e põe eles para jogar? É difícil. Então, se a gente tivesse todas as categorias, seria melhor. Estamos discutindo lá em São Paulo, né, Mauro? De repente ter um 14, um 16, mas isso é uma necessidade. E estamos discutindo, aproveitando, aqui também na CBF, não sei se o Manuel está por aqui, e a gente já está colocando a apreciação do Conmebol para fazer várias categorias, inclusive a sub-21, porque os jogadores no Brasil, quando ficam prontos com 20 anos de idade, não estão prontos para jogar no time de cima, e aí acabam se perdendo em algumas coisas. E pelos os times terem colocado essa necessidade, o Manuel já está preparando, junto com o Damiani, da base, novas competições para atingir, para acabar com esses gaps aí que realmente fica um buraco nas categorias que nós precisamos corrigir. Gilmar, é muito complexo que eu vou te perguntar agora, mas que caminho a gente tem hoje para conseguir segurar esses meninos aqui, esses meninos homens, como você gosta de falar, esses homens? Olha, buscar... O nosso grande segredo é o clube. O clube estando forte, nós vamos ter a seleção forte. Então, nós precisamos que os clubes sejam fortes, que os clubes tenham condição de cuidar desses jogadores, preparar esses jogadores, e depois, no momento certo, o clube vai vender esses jogadores para depois comprar e fazer essa roda girar. Mas eu acho que o segredo é um só: os clubes têm que estar fortes. Nós não vamos conseguir resolver esses problemas todos sem os clubes fortes. Nós precisamos que os clubes tenham as condições para preparar esses jogadores, para preparar não só os jogadores, toda a estrutura. E isso, os cursos aqui da CBF, que nós estamos já planejando, vou falar para vocês aqui, que é uma das ideias, que daqui a 2 ou 3 anos nós tenhamos todos os treinadores trabalhando nas divisões de base, certificados pela CBF. Isso quer dizer que nós teremos pessoas que são ex-jogadores, como tantos colegas que a gente tem, que foram se qualificar para ser treinadores, ou outras pessoas que não foram jogadores, mas que se qualificaram para estar lá. Eu acho que esse vai ser o grande passo que nós vamos dar no futebol. Monitores, pessoas ministrando os treinamentos, qualificados já. E quando todos eles estiverem já tutelados pela CBF, com a qualificação necessária, o nosso futebol vai voltar a formar grandes jogadores, nós vamos ter... Acho que ainda faz, mas nós vamos ter um número muito maior, porque acho que muita gente se perde ali. E nós vamos dar oportunidade aos clubes para que reciclem os que já estão lá. Que as equipes têm lá treinadores há 4, 5 anos muito bons. Nós precisamos que ele venha aqui, recicle, faça o curso e esteja habilitado. Eu acho que esse vai ser o grande... Aí, aproveitando que tem muita gente de clube, é um curso caro. É um curso porque tem muitas horas. Nós já apresentamos ao presidente, que sempre apoia todas as vezes que a gente tem uma ideia desse tipo, que fazer uma tabela para, por exemplo, no primeiro ano, se oferece a todos os clubes da Série A 2 ou 3 licenças. 3 licenças. Série B, 2. Série C e D, 1 licença. Para que ele escolha o profissional e no seu clube venha qualificar. Eu acho que é uma forma e é uma obrigação da CBF fazer isso. E o segredo é muito simples, Vanessa. É o clube forte, nós vamos ter uma seleção brasileira, uma CBF muito forte. Tem só uma questão em cima do que você colocou, que é importante também a gente posicionar. A saída do jogador também está muito ligado, principalmente num momento como o nosso agora, à questão econômica. Então, quando ele vê €1 a R$4, ou quando ele vê condições de vida melhor, é difícil segurar também. A gente vive isso muito lá. O nosso time forma jogadores para nós, para todos os outros times nossos. A gente vende os jogadores para os nossos outros times. É uma relação comercial. Só que se você perguntar para o menino, você quer ir para a Áustria ou quer ir para o Palmeiras, ele quer ir para a Europa. Então, quando a gente melhorar a economia, também isso vai melhorar, porque a gente vai conseguir reter um pouco melhor. E hoje, se a gente observar nos clubes, nos campinhos, né, por aí, você vê muito mais as crianças, os meninos, com camisas de seleções do mundo inteiro, de times como o Barcelona, como o Real Madrid, e você não vê, você vê menos com a camisa da seleção brasileira. Então, essa invasão também, eu acho, né, e isso foi facilitado pela internet por uma série de fatores, que você tem uma amplitude aí maior do futebol, você tem uma visualização maior do futebol mundial, você realmente tem esse
gap aqui dentro, né, de você ter meninos que anseiam sair do país, meninos que têm como sustentar suas famílias saindo do país, e os clubes, por outro lado, aqui que não conseguem manter esse menino aqui. Como vocês recebem, Baldini, esses meninos lá, quando eles chegam na Europa, pelos lugares onde você passou, como é que você avalia a chegada desses meninos? Eles chegam com que expectativa? Como é que funciona isso, quando vocês recebem os estrangeiros lá? Como arriva no calciatore brasiliano quando si va lì? Che mentalità hanno? Che bisogna fare? Come si comportano? Specialmente in Italia i giocatori brasiliani arrivano e sono già na Itália, quando chega o jogador brasileiro, já está pronto. Tem a cultura latina que se casa muito bem com a nossa cultura. É mais difícil quando chega em países como a Alemanha, precisam de mais tempo de adaptação. Mas os brasileiros, em geral, são jogadores muito adaptáveis. Não existe mais o velho conceito de saudade. Não se fala mais muito, não se ouve muito isso. Eu devo dizer que, até do ponto de vista profissional, foi feito um bom trabalho, apesar de tudo, porque uma vez se sabia de jogadores que eram mais famosos pelas coisas que faziam fora de campo do que dentro do campo. Agora, o brasileiro tem uma visão muito mais profissional da situação, então se adaptam bem, são muito bem aceitos. Gilmar, você falou da preocupação em talvez abrir um pouco mais a maneira de trabalhar e tornar talvez até mais transparente a maneira como vocês trabalham com a seleção. Só que é uma linha muito tênue, né? Porque se você abre demais e aí a imprensa entra e todo mundo pode participar do treino, já ficou difícil. E a gente já vivenciou essa história antes, né? Qual é esse limiar, né? Como trabalhar de forma em que você permita que a imprensa consiga trabalhar, que você tenha talvez uma transparência com o público, ao mesmo tempo você tem o controle, a rédea curta ali para aquele jogador que a gente sabe que na folga vai pegar um avião e vai viajar, sei lá para onde, vai enfim, para a festinha, seja onde for. Às vezes a gente sente uma falta de comprometimento. Como fazer com que eles entendam que é preciso ter esse comprometimento? Eu acho que usando o que você falou, com a transparência. O nosso relacionamento com a imprensa tem que ser exatamente esse também. O que nós estamos procurando fazer em todos os momentos que nós estamos com a seleção? Que eu acho que tem que se separar isso. Você, quando está com a seleção, você está representando a CBF e o Brasil. Quando você está de folga, é um problema seu. Então, a imprensa sabe dos momentos que ela participa, dos momentos de treinamento, e tenho que fazer um elogio, inclusive, porque tem funcionado muito bem. Nós temos feito alguns treinamentos, que são muito poucos até, usando os parâmetros da FIFA, que são treinamento fechado, mas uma das coisas que nós implementamos, eu até esqueci de falar na apresentação, nós queremos o torcedor perto da gente. Então, essa história de chegar num hotel e fazer a saída, olha, vamos sair pela cozinha, porta do fundo, ônibus, não serve. Eu acho que o torcedor merece ver a seleção, participar, como a imprensa também que está ali. Nós queremos o torcedor próximo. Todos os estádios que nós fizemos treinamento antes de jogos no Brasil, de alguma forma nós conseguimos abrir os portões para que o público participasse. A razão de tudo isso, do futebol, é o público. Não são nós, os dirigentes, nem os jogadores. O público que é a razão do futebol. E é o que tem que ter o nosso respeito. Então, toda vez que nós tivermos a oportunidade, com segurança, que eu sempre faço isso, eu chamo o chefe da segurança e pergunto para ele, se eu tiver um público de treinamento no Brasil, e isso acontece, de 5 mil pessoas, 10, 15 ou 20, você me dá segurança para que eles assistam a segunda parte, o treino todo? E ele fala, eu dou, ou ele se prepara. E a mesma coisa acontece no hotel. Eles vão passar pelo meio do saguão, onde as pessoas vão estar aí. O cara que veio 5, 6 horas de viagem para ver um jogador, eu não posso tirar esse direito dele. E aí algumas pessoas me chamaram já, aconteceram alguns casos, olha, mas é um problema, porque aqui vai ter problema de segurança. É um seu problema. Eu já tenho muitos problemas. Ele que me dê segurança, mas o jogador vai passar aí. Pode ter certeza que o jogador vai passar no saguão, vai acenar para o público. Aliás, eles estão acenando pouco, nós também achamos que eles devem acenar mais, nós também somos dessa opinião, estamos trabalhando para isso, porque a razão do futebol é o torcedor, não adianta. E ele é que merece nosso respeito, nós não podemos esconder a seleção do torcedor, e nem da imprensa. Por isso que o trabalho tem que ser transparente, as coisas têm que ser ditas muito claramente e os limites bem dados. Eu falei na apresentação
que nós fizemos algumas regras, em geral, para todos nós, inclusive para a imprensa, com o Vinícius, que é o nosso assessor. Regras simples, bem claras, que vão fazer funcionar. Tem um ditado americano diz que boas cercas que fazem bons vizinhos, né? É assim que funciona. Cada um sabe o seu limite e sabe até onde pode ir. Hoje, você e o Dunga têm uma missão difícil, que é administrar uma coisa que não tinha na época de vocês, que é essa quantidade de redes sociais e telefones, enfim. Todo mundo virou um pouco jornalista, todo mundo pega o jogador sei lá onde, viu não sei o quê, registra aquilo vai para a rede, enfim. É muito mais, todo mundo muito mais exposto, né? Vocês chegam a ter esse tipo de conversa com os jogadores? Já tivemos, e também, mais uma vez, fomos muito claros e muito francos com ele. E a frase que eu usei foi exatamente essa. Toda vez, eu uso rede social, meu filho usa, todo mundo usa. Todas as vezes que eu usar a rede social para alguma coisa minha, benefício próprio ou alguma coisa, é um problema meu. Toda vez que alguém usar a rede social com alguma coisa da seleção, o problema é nosso, é meu como gestor. Entende? Aí é nosso. Então, cuidado, eu sempre falo, cuidado com o que posta. A rede social é 1 segundo, você não apaga, o mundo sabe, e eles apenas têm que saber isso. Voltando ao início, eles não são meninos. Eles têm que saber que eles são responsáveis pelo que fazem. Então, o que eles postarem, eles são responsáveis por aquilo. Não vão proibir ninguém de fazer postagem, mas, a partir do momento que é uma coisa de interesse pessoal deles, é um problema deles. Quando é da seleção brasileira, é um problema nosso. Capito? Como vocês administram isso na Itália? Più o meno nello stesso modo. Sono così come facciamo con l'Inghilterra, esatto. Bem, quando eu fazia na Inglaterra, a mania dei social media, essa mania da mídia social, Twitter, Facebook, etc. A regra era muito simples. Sempre que era uma coisa pessoal, o problema era deles, mas se é qualquer coisa que tenha a ver com a seleção, multe, ci sono stati divieti, però insomma alla fine no final, sempre un po' di buon senso quello che può risolvere. Precisa ter um pouco de bom senso. Non ci sono né soldi da pagare, né squalifiche da dare che in realtà possono risolvere il problema. Não existe dinheiro nem desqualificação que vai resolver certos problemas. Você tem que fazer entender qual é o problema que isso pode criar para o jogador. Eles têm que entender as dificuldades que depois vão ter que ser administradas depois. Então, é importante instruir os jogadores com relação às consequências que certos gestos podem trazer. E depois que eles entendem, eles não vão fazer. Como vocês fazem esse trabalho psicológico com os jogadores para você ter vocês estão agora passando pelas eliminatórias para a Copa e aí tem Eurocopa, por exemplo, vocês estão a seleção buscando nesse grupo que enfim já definido da Eurocopa, por exemplo. Como vocês trabalham a cabeça dos jogadores sempre depois de uma Copa do Mundo, quando vem uma Eurocopa, dependendo do que aconteceu, né, na Copa anterior, né, você tem mais ou menos a mesma seleção, a maioria dos jogadores. Como é que vocês fazem esse trabalho psicológico com os jogadores? Chiamarlo psicologico non è trabalho psicológico, non è propriamente detto, dizer assim também não é exatamente o que a gente faz, é mais uma questão de relação, de fazer o jogador entender o que o treinador quer e poder transmitir a mensagem adequada ao jogador. Sim, tem a ver com psicologia, mas tem mais a ver com você. Saber que língua falar com os seus jogadores, que armas usar para falar com eles, não tentar fazer uma psicanálise nos jogadores que geralmente se sentem agredidos e se retiram e se fecham e depois fica mais difícil entrar. Então, tentar mais utilizar esse tempo que vocês estão juntos, trabalhando na relação, vocês podem passar 10, 15 dias juntos entre uma partida e outra e usar esse tempo para entender o que é estar ali na seleção, quais são as responsabilidades. É muito mais importante ter um processo educativo do que outra coisa. Rodolfo, hoje, na realidade que você vive, em que a gente tem os campeonatos que você, cada ano, né, a expectativa é de que vocês ascendam cada vez mais, enfim, e agora estão na Série 1 do Campeonato Paulista. Durante todo esse processo, né, cada atitude que vocês iam tomando em relação desde a base, o trabalho de base, até você chegar à sua equipe principal,
Como foi feito esse planejamento para que você pudesse ter a médio e longo prazo o resultado e um resultado tão rápido como vocês conquistaram? Acho que o primeiro ponto é você ter uma filosofia, né? Então, a primeira coisa é como é que a gente quer jogar. Qual que é o formato que mais representa a identidade do nosso clube? Em cima disso, você vai desenhar os processos, os planejamentos na sequência. E um segundo ponto é ficar o tempo inteiro questionando isso. Porque o jogador que a gente está formando hoje, né, que chega no Sub-15, vai estar num futebol daqui a 5, 6 anos que vai estar diferente do de hoje. Então, isso é muito dinâmico. Então, é o tempo inteiro questionando tudo que está acontecendo no futebol aqui no mundo e estando preparado para isso. Mas, no final das contas, você tem que ter uma linha, e aí eu volto porque eu ouvi aqui, tanto do Gilmar quanto do Dunga, uma linha que você acredite. É isso que a gente acredita, é isso que a gente vai fazer. Eu prefiro errar no que eu acredito do que acertar fazendo uma coisa que eu não acredito. Então, a gente vai seguir uma linha e aí você vai até o fim com ela para tentar fazer com que isso chegue no objetivo que você desenhou. Se tiver que fazer alguma alteração no meio do processo, ok, vamos embora. Mas, quando você tem um norte, fica mais fácil as coisas. Quer fazer alguma consideração, Gilmar? Não. Só quero fazer um agradecimento, posso? Quero agradecer, estou vendo aqui, está o Buzoni, aqui, nossos diretores, que esse trabalho que está sendo feito, é importante que seja dito, tem muita gente participando. É uma CBF jovem, com diretores jovens, rato, que a gente está tentando buscar uma outra forma de fazer algumas coisas que deram sucesso no passado. Só que se adaptando a tudo que tem de novo. Agradecer a todos que estão presentes, alguns diretores de clube, as pessoas que nós identificamos, e mais uma vez, repetir que não tem nenhuma mágica, não tem um segredo. Nós estamos buscando fazer o melhor, buscando ouvir. O presidente que está aqui nos prestigiando desde o início aqui, que é uma pessoa interessada, sempre nos pergunta, nos questiona as coisas. Presidente de federações, presidente de clubes. Eu acho que esse é o caminho, essa é a estrada que nós temos para melhorar o futebol. Ex-jogadores, todos. Afinal, é um alento, é uma alegria saber que vocês estão interessados no que nós estamos fazendo, porque eu tenho certeza que vocês podem discordar de algumas coisas, mas nós vamos ter alguns aliados em outras. E nunca esquecer que nós estamos precisando das ideias e vamos estar prontos para ouvir as ideias. Agradecer o Franco, o Rodolfo, o Franco, que veio da Itália, é uma referência mundial, por isso que nós o convidamos. Seleção inglesa, com as dificuldades, você imagina na Inglaterra, as pessoas reclamam que a imprensa no Brasil é difícil, né? O pessoal da imprensa. Imagina na Inglaterra fazer o trabalho que ele fez, sabe? Então, é uma referência a Real Madrid, ao Tottenham, a Roma, onde nós estivemos muitas vezes conversando. Eu acho que nós precisamos fazer mais desses encontros, nós conseguimos, sem dúvida, evoluir em muitos pontos. Então, no futuro, a gente quer voltar aqui para contar outras coisas, com eles retornando, ou outros convidados. Mas, mais uma vez, agradecer em nome da CBF, em nome do presidente, o presidente Marco Polo, porque é uma satisfação perceber que as pessoas querem achar um caminho melhor. Se nós estamos hoje na condução, nós temos a humildade para pedir para que vocês nos ajudem a conduzir da melhor forma possível. Estamos sempre abertos e esperando o que vamos fazer. Belo encerramento, já gostei. Espera aí, que eu tenho um presente. Um regalo para nossos convidados. Temos um presente. O que a gente tem feito é o seguinte, toda vez que a gente viaja ou conversa com uma pessoa importante, a gente faz uma convocação. É mais um jogador. Eu tenho certeza que a partir de hoje ele torce para a Itália, mas vai torcer para ele. Hoje essa seleção está forte, hein? Legal. Grazie per tutti. É a 10, hein? Olha a responsabilidade. Juntos os três. Isso. É russo mesmo. Vamos pressar.